Bom, então esse período que nós estamos vivendo agora é o período preparatório, vamos dizer assim, é o período em que as pessoas devem se preparar para o encontro com Deus, né? Às vezes, por exemplo, nós temos certa arrogância, né, de falar, mas a gente vê, por exemplo, muitos intelectuais defendendo suas posições e demonstram, digamos, um desprezo muito grande sobre certos conceitos e falam com determinada autoridade em relação a certas teorias, porque teoria, elas são teorias, elas não são provadas, então você não pode usar um argumento como se fosse definitivo e ponto final. Você tem que abrir uma oportunidade de discussão, né? Muitas vezes a gente vê na televisão, na mídia, debates onde você vê somente um lado, você não abre espaço para lados opostos, né? É só você pensar, por exemplo, vamos agora sair um pouquinho daqui do Apocalipse e vamos pensar, por exemplo, na mídia atual, uma das maiores, digamos assim, um dos maiores segmentos da imprensa que nós temos no Brasil, a Rede Globo, por exemplo, né? Podemos observar que quando a Rede Globo ela faz um debate, né, na CBN ou no estúdio do Globo News, quando eles fazem algum debate, todos os componentes do debate pensam igual. Todos eles ou são de esquerda ou são de uma determinada linha de pensamento, e aquilo então discorre entre pares, né? Não usam de sensatez quando fazem um debate, porque o legal, o interessante seria colocar pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam ao contrário, e aí o debate ficaria rico, ficaria enriquecedor. Não é isso que acontece, por isso fica pobre, né? Quando a imprensa é uma imprensa tendenciosa, né? E isso é o mal da nossa imprensa atualmente, né? A imprensa ela tem que ser imparcial e não é o que nós vemos, né? E aí nós chamamos da imprensa da desinformação, quando ela não deixa o povo pensar nas várias possibilidades, como um debate entre oponentes, né? Então esses discursos e essas rodas, né, de comentários, né, de discussão que são desenvolvidas, pois acabam tendo uma parcialidade muito grande e isso empobrece, né, o conhecimento, né? Mas voltando ao Apocalipse, outra previsão que está dita nesse capítulo de Apocalipse era que haveria muita comoção. O que é comoção? A terra estaria agitada, né? Os países estariam em comoção, estariam muitas revoltas, muitas greves, muitas insatisfações, né? Por quê? Porque o povo, o ser humano, ele tem essa tendência de reivindicar, de buscar satisfação pessoal. E para ele ter essa satisfação pessoal, muitas vezes ele passa por cima de leis que poderiam controlar. O homem não gosta de ser controlado, né? Então, por essa busca de satisfação pessoal, ele ignora, né, respeito, ética, né? Ele ignora a situação do outro, ele olha para a própria situação. Então, esses países estariam em comoção, o interesse, o poder, né, de governantes iria expurgar, iria expulsar muitas pessoas dos seus países, né? E então nós vemos aí as situações dos imigrantes, né, que estão atravessando fronteiras, né, de forma ilegal. Por quê? Porque nos países onde vivem não há condição, há uma guerra de poder muito grande, né, e um autoritarismo exagerado. E países onde não tem essas ditaduras, não tem esse controle, o povo ele quer a liberdade, né, a liberalidade de tudo, né? Então muitas pessoas acreditam que pode fazer de tudo, e quando há o controle, então são chamados de fascistas, são chamados de ditadores, né? Então
isso é previsto nas Escrituras, né? Que a terra ela estaria em comoção, né? Porque haveria rebeldias, anarquias, insatisfação, greves em todas as partes da terra, né? Outra coisa que é prevista esse jogo de poder ia causar a fome, né? Esses desníveis sociais, enquanto poucos têm muitos e muitíssimos não têm, ou tem pouco ou não tem nada, né? Então haveria esses desníveis, né? Entre os habitantes da terra. A violência também é prevista, está em Apocalipse. A violência é prevista, né? Que estaria por toda a terra, né? Perseguição também, haveria muita perseguição para aqueles que acreditam, né, em Deus. É muito comum você ver pessoas que se dizem ateus, né? Mas o mais interessante, eu por exemplo sou professor, então eu vejo muitas vezes em sala de aulas jovens, adolescentes, né, que se apresentam e se dizem ateus. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Bom, primeiro que nós não podemos tirar a liberdade das pessoas. Uma pessoa ela pode se dizer ateu, né? Eu posso falar, eu sou ateu, não acredito. Então não é sobre isso que eu estou falando, né? Nós temos que respeitar o que a pessoa pensa, o que ela vê da vida, como ela interpreta a vida. Mas é interessante analisar o que leva uma pessoa a se apresentar como ateu. Quando uma pessoa se apresenta dizendo que não acredita em Deus, ela tem que ter algum argumento e tem que ter vivido situações que justifiquem, né, essa descrença em Deus. E eu penso que o que leva essa pessoa a se proclamar ateu ou ateia, né, é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Nós vimos no vídeo anterior sobre com a queda da Igreja de Cristo, começou a surgir aí, a viver, iniciou-se a era da apostasia. A apostasia é o afastamento da verdade. Então temos que pensar que tudo que surgiu a partir do momento em que a Igreja de Cristo não está na Terra, foi a criação dos homens. Os homens começaram a criar então as religiões. E quando os homens começam a criar as religiões, eles começam a interpretar as Escrituras, a Bíblia, né? E claro, se o homem interpreta a Bíblia, ou se o homem cria uma religião e cria os seus dogmas, e cria seus rituais, e cria suas ordenanças, e cria suas práticas, são homens. E todos os homens são falhos. Então, o homem não tem a resposta para todas as coisas. E vai falhar, né? Então, um ser humano como eu, ele vai me ensinar um dogma qualquer, uma doutrina qualquer. Como foi ele que interpretou, como foi ele que criou, então eu vou me basear naquilo, eu vou me apegar naquilo. E quando aquilo falha para mim, então eu passo a desacreditar. Por que Cristo disse para Pedro, em breve diálogo, quando ele pergunta para Pedro, Pedro, para você quem eu sou? E Pedro diz, para mim você é o Filho de Deus. E ele fala, isso não foi a carne que te revelou, mas foi Deus que te revelou, né? Então naquele momento que ele fala, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, ele faz referência à revelação, é exatamente para evitar isso. Porque as igrejas sem revelação de Deus, sem revelação por quem possui autoridade, vão ser igrejas criadas por homens com revelação de homens e que portanto vão falhar. E aí, como tantas igrejas foram sendo criadas por homens, com dogmas de homens, com doutrinas de homens e falhando, o homem foi crescendo então com essa descrença, porque nada que o homem falava era provado. Por quê? Porque o homem sempre buscava alternativas, né, para que as pessoas pudessem acreditar. E aí as pessoas foram controladas por essas interpretações de homens, por igrejas criadas por homens, e que isso então foi enfraquecendo a fé. E as pessoas passam então a não acreditar que Deus existe, né? Então a falta de conhecimento é basicamente o que torna uma pessoa proclamar-se ateu, né? Falta a ela o conhecimento, e não
um pseudo-conhecimento ou aquilo que poderia ser um conhecimento, né? Quando o João disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é dessa verdade que eu estou falando. É o homem conhecer a verdade e não o que eu estou dizendo que é verdade, e não o que alguém diz que é verdade, mas a verdade é real. E ao conhecer a verdade, então aí o homem se torna liberto, porque então ele passa a ver realmente que Deus existe, né? E felizmente muitas pessoas, apesar dessas crenças, elas subsistem, elas insistem e elas desenvolvem a fé e buscam a Deus. Mas outro tanto, né, outros milhões, acabam se afastando de Deus e desacreditando, né? Então, por exemplo, não acreditam em Deus, por quê? Porque às vezes teve um familiar que nasce e em uma idade muito cedo morre e a pessoa não tem explicação por que aquela pessoa morre. Outros não acreditam em Deus porque vê uma determinada pessoa passando fome, né, ou na rua, passando falta, e também não entende por que tem que ser assim. Ou às vezes, por exemplo, uma pessoa em sua flor da idade contrai uma doença incurável, e aí alguém não entende por que tem que ser daquele jeito. E assim vai, as pessoas começam a buscar explicações para as coisas, e como elas não têm essas explicações para as coisas que vivem, daí elas colocam a culpa em Deus e acabam matando a possibilidade de que Deus exista. Mas elas se esquecem de uma coisa, que essas coisas, é exatamente por elas existirem que Deus existe. Porque essas coisas existem para que os homens possam aprender com essas coisas. Imagina, por exemplo, porque nós estamos aqui nessa terra, com esse corpo físico, e o que seria, então, como que o homem poderia descobrir uma invenção, por exemplo, uma vacina para uma doença, se não existisse alguém doente? Tem que existir. Por isso Deus dá a luz e o conhecimento a cientistas, para que o homem possa vencer ele mesmo, e o homem possa criar, e o homem possa inventar, e o homem possa descobrir. Então, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, é exatamente isso que prova que Deus existe. Agora, geralmente as pessoas que se proclamam ateus ou ateias, elas esperam tudo nessa vida. Então elas acreditam que a vida termina quando termina, ou seja, elas não acreditam que a vida continua. São tão minimistas que elas acreditam que a vida é só o que você vive aqui. Porque a vida da gente ela é muito ampla, ela é formada de muitas coisas que vão acontecendo, e as ações que eu tomo, ela repercute em outras pessoas, e assim é a vida, né? As ações que nós vamos tomando, as decisões que nós tomamos vão se unindo e vão decidindo, né, os processos pelos quais nós estamos aqui, né? Mas isso também é previsto na Bíblia, que haveria falta de fé, né? Muita falta de fé. Essa descrença é prevista que aconteceria, né, nos últimos tempos. Esse milênio que nós estamos vivendo, né, também os maiores combates, as maiores guerras aconteceriam, né, nesse período, né? Se nós começarmos aí com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e depois a Segunda e uma terceira que pode acontecer a qualquer hora dessa, né? E guerras, os apóstolos, os profetas, eles fazem referências a guerras com armas e circunstâncias estranhas. Imaginem, né? Guerras com armas e circunstâncias estranhas. Isso é o que nós temos que esperar ainda nesses próximos anos, né, que vão aí anteceder até a era sabática, que é o 7º milênio, que eu vou comentar no próximo vídeo. Por hoje é só.